Como eu havia anunciado, recebo aqui o jornalista e também historiador Júlio Olivar e vamos falar sobre esse dia, Dia de Tiradentes, quem foi Tiradentes, qual a importância dele para o nosso país, por que se comemora esse feriado nacional, e ele vem aqui para falar sobre isso. Primeiramente, bom dia, seja bem-vindo, e para a gente começar, quem é Tiradentes? Joel, bom dia aos telespectadores. O Tiradentes foi um brasileiro comum, um brasileiro lutador, idealista, mas comum, Era um tropeiro, era uma pessoa mal formada academicamente, tanto que ele tinha um primo que era botânico e ele buscava com esse primo, que era padre e botânico, buscava as informações para fazer as extrações de dente, daí o apelido Tiradentes, e também trabalhava em farmácia e até com medicina alternativa, Então era um brasileiro, um lutador que levava queijo para vender no Rio de Janeiro. E o envolvimento dele com essa confusão toda foi em decorrência exatamente do desapontamento de um brasileiro comum com a Dona Maria I, que era a imperadora de Portugal, e ele se desapontou bastante porque ele era autodidata nessa questão de lidar com perfuração de poços, essa coisa toda, e ele havia feito um estudo em dois rios cariocas, que era o rio Maracanã e o outro, eu esqueci o nome agora, ele havia previsto que ia fazer ali uma canalização, nesses dois rios. E fez todo um trabalho, ele se devotou naquilo ali e tal, e foi desautorizado ao final da história por Portugal, e isso foi uma das razões do desapontamento dele, além de que ele não conseguia ascender na carreira militar. Ele ficou na patente baixa de alferes, na época, inclusive teve um casamento negado por conta disso, que ele pediu a mão de uma mulher lá, que era de uma família de notável portuguesa, a família, e a família negou, porque ele era uma pessoa, embora ele não fosse pobre, quando a mãe dele morreu, a mãe dele tinha 35 escravos, Isso deixa bem claro que era uma família que tinha algumas posses e tal, mas ele ficou órfão ainda pequeno, de pai, de mãe, acabou criado por tios. A educação dele foi negligenciada, o Tiradentes era autodidata e levava produtos para vender, mascateando na estrada real de São João del Rei ao Rio de Janeiro, Passando por diversas comunidades. Ele tinha uma ligação muito forte, inclusive, com uma comunidade chamada Cebolas, onde, inclusive, parte dos ossos dele repousa lá até hoje, nesse distrito de Cebolas. Então é esse o Tiradentes. O Tiradentes que discursava pelos caminhos onde ele passava. Ele não era bom de discurso, mas ele era veemente, e isso juntava muita gente no entorno dele para ele falar do desapontamento dele com relação a Portugal, de que não é o Brasil, porque o Brasil era um estado, chamado Brasil, o Estado Brasil, mas eles falavam de Minas Gerais, especificamente, como uma possibilidade de haver ali uma república independente de Portugal. E daí o crime, que ele cometeu, que era o de lesa majestade, quer dizer, traiu a majestade na medida em que se previa constitucionalmente que não se podia querer destronar o imperador, a imperatriz, e em havendo esses discursos que ele fazia, ele cometeu esse crime de lesa majestade, por conta do que acabou se envolvendo nessa trama toda, que era engendrada por pessoas que tinham muito dinheiro, eram senhores de escravo, mineradores, juízes, médicos, pessoas ricas, poetas, que na época tinha uma importância muito grande, enquanto que ele, um pobre coitado, perto do que eram os outros. Tanto que, de cada 10 brasileiros que na época conseguiam fazer curso superior, de cada 10, 8 eram partícipes ou simpáticos à Conjuração Mineira, que estudavam em Coimbra, em Portugal, e o Tiradentes estava muito à margem disto. Ele não tinha essa possibilidade de estudar fora, ele não tinha essa possibilidade, ele era um trabalhador. E acabou se envolvendo nessa história toda e foi verdadeiramente um boi de piranha dessa história toda. E esse enfrentamento dele foi que tornou ele um ícone, então? Na verdade, quando o Tiradentes morreu, o Tiradentes ficou 3 anos preso na cadeia velha do Rio de Janeiro, foi levado à forca em 21 de abril de 1792, portanto hoje está fazendo 131 anos. Ele foi esquecido, foi morto, esquecido, não havia uma figura dele, havia desenhos, porque na época não existia fotografia, mas existia figuras dos outros.
né? Principalmente do Alvarenga Peixoto, que foi o criador da bandeira de Minas, liberdade ainda que tardia, a poetisa Bárbara Eleodora, que é considerada a heroína da Inconfidência Mineira. Tiradentes, ninguém sabia a imagem dele. Tiradentes foi esquartejado, dividido em 4 partes, a cabeça colocada lá na Praça do Rio de Janeiro e as outras partes do corpo esparramados pelos locais onde ele costumava discursar, esquecido. Só que 100 anos depois começou-se a intensificar a ideia da República, né? Na década de 80 do século 18. Começou a levantar e ressurgiu a imagem do Tiradentes como símbolo desta luta, né? Então foi um pensamento de Benjamin Constant, de outros que bradavam a bandeira da República, que começaram quando então em 1892, quando foi a República tinha 3 anos, aí trouxeram à tona a figura do Tiradentes, martirizado, aquela imagem de Jesus Cristo, aquela coisa toda e tal, para personificar aquela independência de Portugal, porque embora o Brasil já fosse independente de Portugal desde 1822 até 1889, mas eram os descendentes da Maria I, que assinou a sentença de morte do Tiradentes, uma sentença pesada, que foi o único levado à forca. Todos os outros foram degredados, os ricos foram degredados, inclusive com direito a levar escravos consigo para o degredo na África. Então Tiradentes se ferrou no Rio de Janeiro. Então ela era a imagem popular do brasileiro idealista e tal, e na verdade ele estava ali batalhando para interesses de uma casta, de uma elite que era sonegadora de impostos, né? Porque os impostos eram abusivos, extorsivos, e ele estava ali lutando em nome dessa gente que ele não representava, porque ele, como um tropeiro, um ex-militar, ele não representava essa, não tinha nada a ver com isso. Era uma bandeira que ele bradava em nome até de uma insatisfação pessoal por conta de não ter conseguido Andaraí, o nome do rio, acho que é isso, Andaraí, Maracanã, os rios que ele não conseguiu canalizar, ele teve um prejuízo com isso, e a questão de ele não subir de patente, porque ele não tinha até uma formação e tal, então era uma revolta pessoal, usaram isto, e ele acabou sendo martirizado para satisfazer interesses de sonegadores de impostos. Inclusive, quem o delatou, que era o Joaquim Silvério dos Reis, era também devedor de impostos, tal qual os outros. Ele era coronel, e tal qual os demais, entendeu? Todos eles devedores de impostos e tal, queria se ver livre de Portugal, porque tinha a questão da derrama, aquele negócio do quinto, 1/5 de tudo que se arrecadava, e tinha uma meta, se o governo não arrecadasse X ou Y, ele fazia a esparrama entre todos mesmo que tivessem pagado já o imposto, e tudo isso causava. E o que eles queriam? O que os inconfidentes queriam? Queriam tornar Minas um país para criar leis para favorecer eles mesmos. Sabe? Não é que queria libertar de Portugal e dar uma boa vida para o povo, libertar os escravos, nada, todos senhores de escravo. Inclusive a heroína da Inconfidência, Bárbara Eleodora, era senhora de escravos, era carregada nas costas, em liteiras. Ela tinha uma cadeira específica na igreja de São Gonçalo de Sapucaí, e os escravos levavam ela, era chamada liteira ou cadeirinha de arruar, né? Aquela peça que os escravos levavam nas costas dos seus senhorios. E ela e o marido dela, que era o Alvarenga Peixoto, que foi degradado para a África quando o Tiradentes foi enforcado, ele era um dos maiores donos de escravos, foi juiz, era advogado e tal, poeta, inclusive bom poeta, um dos precursores da poesia no Brasil, né? Enfim, então era essa história. E o Tiradentes foi efetivamente um grande boi de piranha, foi foi usado por um sistema, e foi recuperada a imagem dele quando da República, 1892. Existia um culto à imagem dele como um republicano e tal. Aí deixou de ser feriado. Em 1930 o Getúlio Vargas decretou o fim do dia do Tiradentes e tal. Aí houve uma rebelião, porque os Tiradentes, ele sempre causou comoção pela forma com que ele morreu. Ele foi levado, amarrado da cadeia velha até a atual Praça 15 do Rio de Janeiro, com banda de música comemorando a morte dele. A sentença dele demoraram 18 horas para ler.
Era imensa a sentença dele. Então, assim, foi uma humilhação pública. As pessoas se revoltaram. E tanto é que esse cenário teatral que criaram, eles ajudaram a preservar a memória do Tiradentes. Aí foi passando de geração a geração essa imagem do mártir, enquanto que os outros acabaram esquecidos. Quem é o Alvarenga Peixoto? Então, as pessoas se esquecem dos demais em razão de que o próprio Estado fez dele um mártir, né? E a partir de 1892 até 30 houve feriado, depois extinguiram o feriado e a própria população exigiu que se voltasse o feriado. Em 35 voltou o feriado. Aí depois teve um período da história que não era dia de Tiradentes, que é o único brasileiro que tem um dia para ele. Dia de Tiradentes. Não tem nenhum outro herói nacional que tem um dia voltado para ele. Nem Duque de Caxias, nem Getúlio, nem nenhum outro notável da história brasileira. E aí de 35 até 65 havia o dia de Tiradentes sem feriado. Aí em 1965 foi quando o Castelo Branco, o presidente de Castelo Branco, fez ressurgir a figura do Tiradentes, porque ele também, além de tudo, simbolizava as forças, né, militares. Os militares estavam no poder e ele era dos dragões, foi alferes, embora rejeitado, ficou 6 anos apenas como militar, mas aí ressurgiu esse feriado, né, desde 1965, e é o único feriado nacional dedicado a um herói da pátria. Aliás, ele só se tornou efetivamente herói em 1992, que foi o nome dele anotado no livro de aço do Panteão da Pátria, que fica em Brasília. Por conta dos 200 anos da morte dele em 1992, ele foi elevado à condição de herói do Brasil. E o Tiradentes é o nome mais proclamado no Brasil. É nome de escolas, de cidades, de bairros, enfim, de logradouros públicos mais diversos. Ao lado de Getúlio Vargas, Tancredo Neves e Rondon, são os 4 nomes que têm mais homenagens a eles em todo o Brasil. E hoje, no dia 21, a gente fala muito de Tiradentes, mas eu sei que teve outros mineiros aí também que são comemorados hoje, né? E coincidentemente, né? Olha que interessante. Hoje, 21 de abril de 2023, faz exatamente 63 anos, foi em 1960, a inauguração da capital federal, Brasília, né? Que foi inaugurada por um mineiro, JK, Juscelino Kubitschek, que era inclusive lá daquela região lá do Tiradentes. E também, no dia 21 de abril, comemora-se o dia do Tancredo Neves, né? Tancredo Neves, outro mineiro que foi eleito presidente, não chegou a assumir, morreu. E num dia de Tiradentes, 21 de abril de 1985, né? Tudo, você veja que está tudo intrincado ali, né? O dia do... E eu sou mineiro também. Mineiro, hoje dá para ser o dia do mineiro, né? Dá para ser o dia do mineiro hoje. Muitos mineiros importantes aí para nossa história, né? Com certeza. E agora falar um pouquinho de você, porque você como historiador escreve muitos livros também, né? E você está trabalhando num agora, né? Eu queria que você contasse um pouquinho o que você pode dar de spoiler desse livro. Pois é um livro sobre Vilhena, né? Eu estou contando a história do poder legislativo no contexto da história política de Vilhena, político, eleitoral, como é que se deu esse processo todo. Aliás, o nascimento efetivo de Vilhena também decorre da ação de um mineiro, porque no dia 6 de julho de 1960, ou seja, 2 meses e pouquinho após a inauguração de Brasília, o JK veio para cá, deu por inaugurada a 364, né, que foi a via que possibilitou a onda migratória e o nascimento efetivo de Vilhena e dessa região toda, principalmente Colorado do Oeste, que era um negócio do INCRA, fugiu o nome agora, colonização do INCRA, né? E por ali, por esse ato do JK, é que a cidade ganhou corpo. Em 1969, 1º de abril, um dia da mentira, a cidade de Vilhena nasceu politicamente quando foi criado o distrito, né? O distrito de Vilhena, criado então pelo governador João Carlos Marques Henrique, e dali para frente é a Vilhena que nós conhecemos. A partir de 69, a cidade se expandiu, em 77 já era município, foi instalado efetivamente o município em 2 de fevereiro de 1983. Então toda essa história eu estou recapitulando ela, organizando ela, porque todo mundo sabe, vai lá no Wikipédia, está lá e tal. Mas não há uma organização, uma linha do tempo que fale quem é que lutou. Cronologicamente você, né? E quem é que lutou, quais foram as personagens
que lutaram para que Vilhena se tornasse essa cidade interessante que é. Vilhena é uma cidade extraordinária. Se você considerar que nós temos 45 anos, né? Vai fazer 46 esse ano. Você vai para Minas Gerais, lá na terra do Tiradentes, lá tem cidade de 300 anos lá, que não tem nenhuma torre de celular. Atraso. Sabe? E a postura também das pessoas em relação ao empreendedorismo, as pessoas às vezes desdenham de nós, eles não sabem o potencial disso aqui. Entende? E a diversidade também cultural. Vilhena é uma cidade, além de tudo, além do aspecto da riqueza, o segundo IDH do Estado, a produtividade, tudo mais que essa cidade tem. Olha o que a natureza nos deu. Nós temos 200 nascentes de água em Vilhena. Os principais rios de Rondônia nascem aqui. Alguns dos principais rios nascem aqui em Vilhena. Então, tudo isto é um contexto o qual eu quero narrar, né, nesse livro, embora seja um livro de história, mas é um livro também de ativismo, porque eu gostaria muito que Vilhena se percebesse em sua grandeza, sabe? Pudesse cuidar dos seus mananciais, das suas fontes, afora todo esse olhar empreendedor que o povo daqui tem e que não pode perdê-lo, mas é preciso também. Você veja uma cidade com 44 anos, a quantidade de faculdades, faculdade de medicina aqui, um IFRO, um campus da Universidade Federal, olha o que essa cidade tem, né? Então, tudo isso é importante. Eu vou narrar isso no livro, de uma forma bem didática, acessível, para que as pessoas possam conhecer e entender a grandeza histórica, geográfica, cultural do município de Vilhena. E tem um outro mineiro que você conhece muito bem, que é Rondon, né? Que é um símbolo aqui do nosso município. O Rondon é mato-grossense. Mato-grossense. Ele nasceu em Mimoso, né? É uma comunidadezinha que fica a 116 quilômetros de Cuiabá. Na época em que surgiu Vilhena, Vilhena era parte do Mato Grosso, né? Então, ele não era um estranho no ninho. Quando ele veio para criar Vilhena, o posto telegráfico aqui foi aberto, foi oficialmente agora me fugiu a data, mas em 1911, 12 de outubro de 1911, quando foi inaugurado o posto telegráfico, Vilhena era Mato Grosso. Né? Aí só um ano depois, era parte de Vila Bela de Santíssima Trindade, foi incorporado ao município de Santo Antônio do Rio Madeira. Vilhena foi Santo Antônio do Rio Madeira, até que o município de Santo Antônio foi extinto e anexado a Porto Velho, em 1943. Então, nesse período longo, de 1912 até 43, Vilhena foi Santo Antônio do Rio Madeira. E antes de Vilhena ser Vilhena, isso aqui chamava Serra do Norte. Antes de 1911, o nome de Vilhena era Serra do Norte. Quando vieram para cá cientistas do naipe do Roquete Pinto, que era é o pai do rádio, o ano passado fez 100 anos o rádio no Brasil, e ele foi o pai do rádio. O Roquete veio junto com o Rondon para cá e inventou essa palavra Rondônia, que significa terra de Rondon. Ele inventou isso como título de um livro que ele publicou em 1917. E dali começou a se chamar Rondônia, embora tivesse sido antes Vaporé e tal, mas já era Rondônia na linguagem o Roquete nunca se referia isso aqui como Mato Grosso. Ele sempre falava nos livros, os áudios que ele gravou em 1911, áudio aqui com índio, sabe? Ele falava assim, eu estou aqui na Rondônia. Ele não falava em Rondônia, eu estou aqui na Rondônia, gravando um áudio com um indígena Nambiquara, não sei o que tem, e ele começou a falar isso, até que esse nome vingou e se transformou em Rondônia, tal qual a gente conhece hoje. E agora você está na produção desse livro a todo vapor aí, né? Você já tem uma previsão ou ainda não? Dentro de uns 3 meses eu acho que dá para lançá-lo. Ele vai chamar Tribuna Livre, o nome do livro, por conta de que eu lanço esse olhar assim, para a história da vereança, né? Porque a lei precede o executivo. Então, às vezes, o vereador ele é olhado com desdém, como uma liderança menor, mas Vilhena, antes de tudo, tinha vereador. Desde 1972 tinha um vereador que representava o distrito, que era o senhor Osmar Costa. A Câmara de Vereadores teve uma fundamentação, teve um fundamento importante na construção da identidade vilhenense. Então eu foco isso como prioridade. É como se fosse um TCC em que eu vislumbro o enaltecimento do papel do legislador e, por consequência, todos os atos do executivo que partem sempre do legislativo, né? Todos os atos, e não o contrário. Você veja a importância de um vereador. Um vereador pode substituir o prefeito a qualquer hora, pode caçá-lo, pode substituí-lo. Um prefeito jamais pode substituir um vereador. E ele só fala na Câmara de Vereadores se tiver autorização dos próprios vereadores. Então, assim, o foco que eu dou é outro. Eu falo da legitimação da criação disso aqui, né? Pela ótica do legislador e tal. E vai ser um livro bem interessante, um passeio pela história de Vilhena, de uma forma
bem didática, uma linguagem bem simples, para que todos possam entender, né, como se deu o nascimento de Vilhena, desde Rondon, as passagens dos cientistas que pesquisaram os indígenas. Isso aqui tudo era chamado pelos cientistas como nação nambiquara. Tamanha era a quantidade de índios dessa etnia que habitavam aqui. Então tudo isso está explicitado nesse livro que brevemente nós vamos tê-lo publicado. E o que te fez se apaixonar pela história de Rondônia, pela história de Vilhena? Eu gosto de história de um modo geral, né? E desde pequeno, assim, antes de qualquer coisa, eu me via pesquisando, lendo sobre história. E quando eu cheguei aqui em Vilhena, agora, daqui 6 dias, faz exatamente 25 anos que eu moro em Vilhena, entre idas e vindas, que eu voltei para Minas um tempo, morei 7 anos em Porto Velho, mas efetivamente eu cheguei aqui em 1998, no ano em que Vilhena comemorava 21 anos. Então era a maioridade de Vilhena. E nós já naquele período, junto com outros colegas jornalistas, como o Dr. Nilton Pandolfo, o Dimas, o Mário Quevedo, nós fizemos um grande resgate da história. Ainda havia muitas pessoas vivas da fase mais embrionária de Vilhena, existem muitas ainda, né? Existem pessoas aqui que chegaram em 1943 aqui em Vilhena. Tem o senhor Aimoré, que está aqui desde 1962, ainda tem muitas pessoas, mas naquele tempo mais ainda. E nós fizemos essa busca, né? Essa busca de informações e tudo mais, e desde então eu tenho esse encantamento. E não é um encantamento só de escrever. Eu lutei muito pela recuperação da Casa de Rondon. Eu posso dizer, modéstia à parte, se não houvesse uma luta minha, aquela casa nem existia, estava no chão. Eu busquei mais de R$500 mil para garantir não só a reforma física do imóvel, mas a gente lutou pelo tombamento daquilo pelo IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural. Eu lutei para que a casa fosse reconhecida, nós lutamos por recursos financeiros para que ela fosse recuperada, e mais do que isso, eu bati atrás da base aérea, da aeronáutica e tal, para regularizar aquela área, que foi uma briga feroz, que me tomou assim, uns 5 anos de vida, para eu poder lá, aquele povo das Forças Armadas é dificílimo de lidar. Não queria de jeito nenhum. Nós tivemos a institucionalização a legalização, enfim, fundiária daquilo ali, por um período específico, né, porque é um comodato, para que pudéssemos fazer a obra, recuperar aquela casa. O recurso que a gente buscou foi através de um edital de chamamento público. Não tem dinheiro de governo, de estado, nem de prefeitura. Eu vi o governador inaugurando lá, não sei o quê, eu fiquei assim, possesso. Eu vi na internet, falei, mas o que tem a ver isso aí? Tá, tudo bem. Que bom, né, que ele valorize, que outros possam valorizar, mas efetivamente aquilo lá é recurso de edital de chamamento público. O governo só licitou a obra e entregou à prefeitura. É da prefeitura o espaço hoje em dia, está lá na Secretaria de Turismo, de Indústria, Comércio e Turismo. A Rita Correia, que é uma cuidadora daquilo, tem um olhar muito atento, e a gente vai ter que abrir aquele museu. Eu sempre peço para que eles efetivamente abram aquilo, né, que a comunidade possa valorizar. É o Marco Zero de Vilhena. Não existe futuro em cidade que não tem passado, né? A raiz é fundamental, tal. Então é importante que as crianças, os estudantes, a comunidade em geral possam perceber a grandeza daquilo ali. E nós temos a possibilidade de sermos a única cidade de Vilhena, tem de Paraná também, a única cidade que o Marco Zero está em pé. O Marco Zero da cidade, a primeira edificação fora do contexto indígena, nós temos aqui em Vilhena. Então isso é uma coisa interessante, um monumento importantíssimo, né, que precisa ser preservado, assim como todo aquele entorno ali, que tem muitas nascentes. Ali está no Planalto dos Parecis, a nascente do Rio Melgaço está ali naquela região. A prefeitura precisa botar sentido nisso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, inclusive. E esta é a riqueza que nós temos, né? Então todo esse trabalho aí me envolve muito, não é só escrevendo, não. Eu busquei recursos financeiros, eu batalhei pelas coisas aqui de Vilhena e continuo, porque eu acredito muito na educação, numa educação redentora, capaz de modificar o olhar das pessoas, a cultura, o turismo. Tudo isso, para mim, tem uma importância real e verdadeira, e eu sou movido a este ideal. E qual que é a importância de ter isso registrado? Porque a gente vê em outras cidades que não tem, né? Você não tem foto, não tem nada ali, não tem restauração, não tem nada relacionado à história do município. Qual a importância de ter um livro, de ter isso registrado? Exatamente, não deixar a memória morrer, né? Quando você registra, você perpetua, você eterniza um olhar. Então é uma camaradagem que o historiador, que o professor, aquele que se dedica à cultura faz quando ele se dá o trabalho, porque é um negócio que não te dá dinheiro, te faz você perder saúde. Às vezes eu escrevo madrugadas adentro, feriado, domingo,
Vida social minha é muito restrita, porque eu estou ali escrevendo, pesquisando, tratando em fotos. Tenho fotos raríssimas. Aqui em Vilhena tinha um aeroporto, um campo de pouso de aviões em 1945. Fala que o aeroporto surgiu aqui em 1960. Não, antes já tinha, lá no Planalto dos Parecidos. Depois que veio aqui para baixo, quando se instalou a FAB, né? E lá era um campo meio improvisado e tal, mas tinha. Então eu tenho imagens, essas fotos, essa coisa toda. Eu ajudei a patrocinar a produção de um filme, O Rio da Dúvida. Eu busquei, enquanto gestor público, um aporte de mais de 300 mil reais que eu rumei e ajudei como gestor público. O Memorial Rondon de Porto Velho, que é o ponto turístico mais visitado de Porto Velho. Aquilo ali tem o meu DNA. Busquei recursos através da usina de Santo Antônio, recurso de compensação ambiental. Investi mais de 4 milhões de reais para ter aquilo ali. Eu recuperei túmulo, o túmulo do Major Amarante. Major Amarante é o nome da principal avenida aqui de Vilhena. Eu encontrei o túmulo do Major Amarante caindo lá no cemitério dos Inocentes em Porto Velho. Eu recuperei o túmulo dele, certo? Fiz o exército ir lá fazer uma salva de tiros em memória dele, que é o único herói da pátria, o único membro da Comissão Rondon enterrado em solo rondoniense. Pedi ao exército, a 17ª Brigada de Infantaria de Selva, eles me atenderam, foram lá, fizeram a salva de tiro. Falei, agora eu estou satisfeito. Está recuperado o túmulo e tudo. É a memória. Então a gente faz isso para que as coisas continuem, não sejam esquecidas, as pessoas valorizem. Rondônia não é qualquer coisa. Não é uma terra que chegou gente aqui em 1980 falando que é pioneiro e descobriu, não, lá em 1910 já tinha gente, já tinha Levi Strauss que passava por aqui, o cientista belga que passou por aqui pesquisando tudo. Então teve muita importância, não desvalorizando ninguém. Quem chegou ontem, seja bem-vindo e deve ser valorizado, mas é preciso que nós olhemos isso aqui como um manancial de histórias, o Forte Príncipe da Beira, né, a ferrovia Madeira Mamoré, as estações telegráficas, as comunidades originárias. Tudo isso deve ser valorizado num contexto de elevação tal que nós podemos nos vender ao mundo como uma nova civilização que surge no meio da Amazônia para dar exemplo para o mundo, assim, de que aqui é uma Torre de Babel que deu certo. A Estrada de Ferro Madeira Mamoré trouxe para Rondônia 23 mil trabalhadores de 50 pátrias. Rondônia já nasceu sendo um caldeirão cultural. É uma pátria dentro do Brasil. Isso aqui é atípico, não existe lugar nenhum igual a Rondônia. Então isso aqui precisa ser valorizado num outro nível. Então a história tem essa obrigação. Quando a gente traz as histórias para cá, é para fazer com que as pessoas percebam que isso aqui não é uma terra de piratas, que as pessoas vêm aqui saquear, ficar rica e voltar para os seus torrões. Não é uma terra de pirata e nem de passante. É uma terra que tem raiz, que está fundamentada em pilares muito fortes, e é a nossa Rondônia amada. Olha que bacana, quero agradecer a sua participação, parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu livro, que em breve aí será lançado, e com certeza traremos a informação aqui também. Obrigado. Sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Te agradeço pelo espaço, viu, Joel? Obrigado mesmo pela oportunidade de falar ao Bronca Livre, falar à comunidade de Vilhena nesse feriado. Hoje é um dia histórico, né? Um dia de Tiradentes. Então é um dia histórico e é um prazer, uma honra para mim estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade também de falar do livro, tá bom? Muito obrigado mesmo. Que bacana, conversamos um pouquinho, falamos um pouquinho sobre a história de Tiradentes, um pouquinho sobre a história de Vilhena, de Rondônia, e com certeza terá mais assuntos sobre isso mais para frente, também o lançamento do livro.